Fala, meus amigos, tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre os ruídos internos do Renegade, tá? Mas só que antes disso, para conversar com vocês, até com o carro em movimento, eu vou retirar a cadeirinha da minha filha porque ela sim faz um barulho espetacular dentro do carro. Fala, meus amigos, então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre os ruídos do Renegade, né? Eu não vou ter muito o que falar, mas queria compartilhar algumas coisas com vocês, né? E aí cada um pensa o que acha melhor, né? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho aí. Bom, a princípio meu carro tá novo, tá com 7.854 quilômetros nesse exato momento, né? Então, ou seja, né, não tem muito o que ficar falando porque é um carro novo, né? Tá tudo justinho ainda. E geralmente depois de um tempo ali que ele começa, às vezes, a apresentar alguns barulhos. Tem alguns barulhos sim que já vem de fábrica já no carro, né? Tem alguns carros que você vê que já originalmente ali ele já apresenta um barulho, mas no caso do Renegade aqui ele tá tudo justinho, né? Então pode ser que eu não tenha muito o que falar assim, tá? Bom, vale lembrar também que quando a gente vai comparar em questão de perguntar de ruído, né, do carro, né, de barulho interno, assim, de acabamento, tudo vai depender com o que a gente compara, né? Então, por exemplo, o que acontece com o meu caso, né? Eu saí do Audi, né? O Audi era um carro bem silencioso, né? É um carro que eu comprei ele já com 54 mil quilômetros, acho que foi. Vendi ele com 78, 79, não vou lembrar. Andei bastante com ele. E era um carro que eu andava mais na cidade. Fui viajar com ele, mas poucas vezes, né? Então assim, e consequentemente, pela quilometragem que o carro tava, ele também era um carro de cidade, né? E quando a gente pega carro de cidade, existe sim a probabilidade bem maior de causar ruído interno no carro. E por que eu digo isso? Porque na cidade é onde você vai pegar buraco, vai passar em valeta, vai passar em lombada, né? Diferentemente os carros que andam em estrada, né? E realmente, se as estradas estiverem boas, né? Depende do lugar que a pessoa anda, né? Não digo estrada de terra, né? Mas estradas boas, né? Então o risco de começar a causar ruídos no carro é bem menor. Então eu lembro muito bem o próprio Renegade, que eu tive as experiências anteriores, né? Com o modelo antigo 1.8. Eu andei com, acho que 3 unidades, acho que foi, né? E um deles estava novo, extremamente novo. Acho que o outro já devia estar por volta de 30 mil, não vou lembrar, né? E realmente foi uma coisa que me surpreendeu, né? O ruído interno do carro depois de uma certa quilometragem. Só que os carros ele andavam na pista, né? Então assim, não seria uma referência realmente para mim falar se o carro realmente era silencioso ou não, porque era carro de pista. Então, consequentemente, ele não... o risco lá, que nem eu falei, né, é bem menor de causar esses ruídos internos. Então assim, quando eu comparo com o meu Audi, esse carro, ele tem alguns barulhinhos, mas são barulhos assim que não é de incomodar, entendeu? Então, por exemplo, se eu andar no paralelepípedo, né, pode ser que vocês percebam alguma coisa, né, aqui, mas eu tenho coisa aqui no console, coisa que vai fazer barulho, pode confundir realmente com algum outro ruído interno. Então muita gente vai olhar e vai falar: nossa, que carro barulhento. Então não vou fazer isso, tá? Então vou dar simplesmente minha opinião. Então eu percebo alguns barulhos assim no painel, né? Mas é muito pouco, né? É pouquíssima coisa, né? Que pra muita gente ali às vezes vai passar batido, tá? Eu lembro que tinha um barulho aqui no lado esquerdo aqui, na coluna aqui onde tem um cinto. Eu lembro que logo depois que eu comprei o carro, eu até comentei isso no vídeo, né? Então falei que ia ficar observando tudo, mas o ruído continuou mesmo, né? Mas não é toda hora que faz, sabe? Alguns momentos que eu escuto esse barulho, né? Então isso aqui não é uma coisa também que me incomoda, porque se fosse me incomodar, realmente eu já estaria procurando alguma solução, tá? E esse é outro detalhe que também falo pra vocês. Existe muita diferença daqueles ruídos que incomodam e dos ruídos que não incomodam. Falo isso porque o Honda da minha esposa, até esses dias eu postei lá, né, que eu tinha feito um vídeo, né, falando do barulho do Honda, como eu fiz para resolver o barulho, né, onde muitas pessoas entrou. O vídeo acho que deve ter umas 5 mil visualizações, né, e muitas pessoas entram ali até hoje para agradecer da solução do barulho, né. Então assim, quando eu vejo a situação do Honda Fit, né, e eu lembro muito bem que eu andei, eu falava: que barulho chato, porque era um barulho, sabe, é um barulho bem no canto, assim, que você irritava, sabe, irritava. E aí o que acontece? Eu peguei e procurei uma solução, porque o negócio realmente irritava, né? Achei a solução, né? Eu fiz lá e fiz o vídeo ensinando a resolver.
E aí o que acontece? Quando você posta o vídeo, você vê muitas outras pessoas também fazendo essa mesma coisa, procurando a solução para aquele barulho. Então, ou seja, é um barulho que realmente irrita, né? Não é um barulho que você consegue conviver com ele, porque tem muitos carros que você consegue conviver com alguns barulhinhos. E é que nem eu tô falando com o Renegade aqui, né? Assim, no asfalto, ó, maravilha, você escuta a moto passando ali, né? Super silencioso. Mas se você anda no paralelepípedo ali, você vai escutar alguns barulhinhos, mas sabe, bem mínimo assim, não é aquela coisa irritante, tá? Então, não tem muito o que ficar falando. E tem uma palavra também que é muito importante quando a gente pega e vai falar alguma coisa desse tipo, né? Porque assim, se tivesse algum barulho que realmente estivesse incomodando aqui dentro, eu ia fazer um vídeo e ia falar, ó, o carro é barulhento ali, né? Sabe, tipo, algum lugar ali tá apresentando barulho que realmente irrita, né? E por que eu não vou falar dos barulhos assim que acontece aqui, falar que é uma reclamação? Porque vai muito de percepção, tá? Então, é a mesma coisa. Você já fez teste de oftalmo lá, né? De colocar o olho lá pra ver e a gente vê, né? Esses dias eu fui lá fazer, pra renovar a carta, eu vi que o olho direito meu não teve umas letras que eu não tava enxergando direito, né? Comecei a dar risada na hora, porque eu comecei a pensar o que eu iria chutar ali pra tentar acertar a coisa da letra, né? Aí beleza, isso aqui passou, tudo bem, né? E tem aqueles testes, eu esqueci agora, que você coloca, entra na cabine, você fecha a cabine, coloca o fone de ouvido, aí faz o barulho do lado esquerdo, né? Aí você tem que levantar o braço para avisar que você tá ouvindo o barulho, né? Então, ou seja, quando você fizer um teste desse com várias pessoas, você vai ver que existe sim percepções muito diferentes, né? Então, às vezes o que pode irritar para você pode não irritar para o outro, né? E as coisas podem ir mudando, né? A opinião pode ir mudando justamente devido a essa percepção de barulho. Por isso que eu disse que se é uma coisa muito intensa, né? É uma coisa que vai incomodar muita gente, né? A não ser que o cara realmente não escuta, não ouça muito bem, né? Mas você pode ter certeza que se é um negócio intenso, muita gente vai ficar incomodado com aquilo, né? Então eu acho que não é o caso do Renegade, tá? Então, por exemplo, a mesma coisa, se eu andar com o Honda Fit da minha esposa, andar com o meu carro depois, né? Eu vou ver uma grande diferença em questão de barulho, né? Eu vou achar o Honda Fit muito mais barulhento do que o próprio Renegade, tá? Então é isso que eu queria falar pra vocês. E tem a questão também de a gente comparar, depende do carro que você sai, ó. Agora, ó, eu tô passando num lugar que tem uns buraquinhos e tudo mais, dá pra ouvir algumas coisinhas aqui dentro, mas é bem mínimo, né? Entendeu? Tô escutando um negocinho no painel, mas não sei se é alguma coisa que pode estar aqui no console também, que é a coisa também que irrita também a gente esquece alguma coisa aqui dentro, né? Que nem o Renegade mesmo, ele tem o console central aqui no meio, ele é emborrachado, né? Então, depende do que você coloca ali, então ele acaba reduzindo esse ruído, assim, né? De coisas chacoalhando dentro do carro. E às vezes quando acontece aqui dentro de alguma coisa incomodar pra valer, eu já vejo se não é alguma coisa que tá solta dentro do carro, né? Uma coisa que às vezes pode ter deixado ali nas laterais de porta, alguma coisa assim, que aí acaba irritando, né? Então, voltando aí, né? E essa coisa de percepção também vai muito também com as coisas que você vai comparar, né? Então, por exemplo, que nem eu saí do Audi, que você via, eu lembro que eu ficava reparando na parte construtiva do carro, né? Você via que ele tinha uma construção bem superior, né? Então você via os encaixes de acabamento, né? Você via que eram coisas bem encaixadas, né? Então, que nem, por exemplo, outro dia eu mostrei aqui no Jeep, essa coluna aqui de porta, né? Então, por exemplo, aqui é um lugar nítido que você vê, né? Tem um lugar aqui que tem uma abertura, né? Eu mostrei isso aí pra vocês. É uma coisa que, tipo, você olhando ali, uma coisa que não vai ficar te incomodando, né? Mas quando você pega no Audi, você não encontra uma situação dessa. Ou seja, você vê que tem um nível de encaixe ali muito superior, né? E, consequentemente, isso aí vai causar menos risco de fazer barulho, né? Você tendo um encaixe perfeito, né? Das coisas se soltarem, enfim, é isso que eu vejo, né? Então essa questão também que eu falo, né? Tudo depende com o que você vai comparar, com o carro que você teve antes, né? Tem a questão dos valores dos carros, né? Que nem eu falo, o Audi, beleza, tinha um acabamento surpreendente, uns encaixes perfeitos, né? Só que se eu fosse comprar um carro desse hoje, zero, eu iria pagar uns 240, 250 mil ou até mais, né? Diferente do Renegade, que está entre 120 e 130. Então, tem todo esse detalhe que a gente tem que pensar, né? Com o que a gente vai comparar. Eu tinha um Audi usado, logicamente era 2015, e parti para um carro
2022 que é 0 km, né? Então não tem como eu comparar um carro de 120, que eu comprei 120, 130, né, para um carro de 200 e poucos mil. Entendeu? Então é isso que eu falo, né? Tudo depende com as coisas que a gente vai comparar, né? E tem que sempre lembrar disso aí, dessa percepção ali de cada pessoa, da sensibilidade, né? Umas pessoas são mais sensíveis e outras não. Mas com certeza, se procurar na internet, você vai encontrar às vezes vídeos de alguém fazendo algum comentário do Renegade, falando de algum barulho que teve, né? Com certeza você vai encontrar isso, né? Que nem eu falei, aí entra em questão de estatística, né? Quantas pessoas tá com esse problema e quantas não estão, né? Então não tem como realmente a gente pegar e achar que todos eles são problemáticos, né? Como acontece com o caso do próprio motor que eu falo pra vocês, né? Tem bastante rodando e quantos deram problema? A gente não sabe, né? Então, e acredito que não é nada absurdo, igual muita gente fala. Então, o barulho vai ser a mesma coisa. Com certeza deve ter vídeo falando do Renegade, de barulho interno. E quem tiver problema interno com o Renegade, sabe, de ruído, essas coisas, alguma coisa que é um pouco mais grave, que incomoda, deixa aí nos comentários, compartilhe com a gente. E quando a gente fala também de problemas, sabe, que já sai com o próprio carro mesmo, né? Lembro de uma situação muito engraçada. Só que não era ruído interno, era barulho de suspensão, né? Eu vou até deixar depois o link aqui, se eu lembrar na hora de postar o vídeo, né, pra vocês verem. E vocês vão entender o que eu tô falando. Eu lembro meu tio, ele comprou um Cepalas na época, né? Logo que lançou o Cepalas, o sedã, aí ele comprou, né? Tava super contente com o carro. E a gente que sempre gostou de carro, a gente repara nas coisas, né? Eu também achei o carro super legal. E um dia a gente tava andando num lugar que era uma estrada de terra, né? Pra acessar uma chácara, né? E aí o que acontece, né? Eu tava sentado no banco de trás, a gente tava em 4 pessoas, acho que era. Ou era 3 ou era 4 pessoas. Eu lembro muito bem que conforme passou em alguns lugares, assim, né? Tipo umas ondulações, o carro começou a fazer, igual tá passando agora, né? O carro começou a fazer uns barulhos de pancada, assim, né? Sabe, fazia tum, tum atrás, né? Daí eu olhei e falei, que estranho, né, cara? O carro novinho, né? Fazendo esse barulho. Aí beleza, lembro que eu era moleque ainda, né? Era criança. E nisso ficou guardado na minha cabeça, né? E aí um dia eu tava assistindo um vídeo, acho que é a Camanzi, né? Aquele senhorzinho, né? Carros Camanzi, deve ser alguma coisa assim que tem no YouTube, o canal dele. E eu achava super legal os vídeos dele, porque o cara era bem realista, né? Porque ele testava os carros e alguma coisa que ele não gostava do carro, ele pegava, realmente ele apontava ali, né? Sabe, ele era bem sincero ali com as coisas, né? E eu lembro que tem um vídeo dele que ele tava testando um Cepalas, só que era o hatch, né? E em algum momento ele pega e ele comenta desse barulho, sabe? Realmente no próprio vídeo você escuta esse barulho. Aí eu lembrei do dia, né, que eu andei com o carro do meu tio e escutei a mesma coisa, né? Aí na hora que eu assisti no vídeo lá, ele falando, esse barulho aqui na parte traseira, assim, quando você passa nos lugares, né? E você escuta tum-tum no carro, assim, né? Aí eu comecei a dar risada, eu falei, puta, duro que é verdade mesmo, cara. O carro do meu tio fazia esse mesmo barulho. Então assim, que nem eu falei, então existem os barulhos sim que já vem com o próprio carro, que algumas vezes, alguma falhinha de construção, né? No caso isso aí é de suspensão, né? E tem esses outros aí que pode ir acontecendo conforme vai utilizando o carro, né? E que nem eu falei, tudo vai depender do uso do carro, né? Alguns lugares, se você pega um carro de uso na cidade, por exemplo, né, existe um risco bem maior ali de aumentar esses barulhos internos, né? Que a gente passa em buraco, né? Essas coisas. Aí também vai depender do quê? Do cuidado das pessoas, né? É isso que é bem interessante também, né? A gente não pode esquecer esse outro detalhe também, né? Eu, por exemplo, tomo bastante cuidado, né? Eu lembro quando tinha o Audi, que era um carro que era baixinho, tinha o perfil de pneu baixo, né? Então você tem que tomar certos cuidados com ele, lombada, buraco, valeta, né? Então, e tem gente que nem aqui mesmo, né, cara? Essa avenida, eu passo aqui todo dia, né? Quando vou pro trabalho. Aqui tem uma lombada ali em cima, ali que eu acabei de passar, né? Aqui tem outras lombadas, né? Fala pra você, cara, de manhã tem gente que passa com carro assim, sabe? Que é carro normal, sabe? Não é nem SUV, é nada assim. Os caras passam nessas lombadas aqui, ó. Tá vendo? Tem uma aqui, tem essa outra aí onde que o carro passou agora, sabe? Que é por causa da faixa da escola, né? Passa como se estivesse passando com um Hammer, cara. Sabe? Passa voando ali com o carro, né? Aí eu te pergunto, sabe que passar rápido assim na valeta, né? Na valeta não, na lombada, dessas pancadas secas assim de repente, não ajuda a dar uma intensificada ali nos barulhos internos? Pode ajudar sim, eu acho, né? Então assim, é isso que acontece. Então tem muito em questão do cuidado das pessoas, né?
como as pessoas usam o carro, né? Entendeu? E eu acho que isso aí que vai acabar, enfim, fazendo o carro ficar mais silencioso ou menos silencioso. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa um like aí, compartilhe com outras pessoas, porque eu tento ser o mais realista possível. Não vou ficar puxando o saco, não vou ficar falando mal do carro, né? Eu vou ser realista, porque cada pessoa tem uma percepção diferente. O que é bom pra você pode ser não ser pro outro, e assim por diante. É isso que às vezes a gente tem que ser realista, né? Então por isso que eu sempre falo nos vídeos ali, quando a gente vai ver sobre algum carro para comprar, assista vários vídeos e tire a sua opinião. Ande com o carro, veja como que é e fala, puta, gostei ou não gostei. Entendeu? É simples. Não adianta a gente pegar e levar em consideração tudo que a gente vê pela internet. Tá certo? Um grande abraço, tudo de bom para vocês.